E aí, moçada, tudo certo? Pois é, hoje tivemos a prova da FUVEST, prova de segunda fase, segundo dia, prova que tem se consolidado nos últimos anos como sendo uma prova de caráter fortemente inter ou multidisciplinar. Não foi diferente esse ano, a FUVEST caprichou, na nossa opinião, a FUVEST acertou a mão e fez uma prova muito bacana que envolvia conhecimento químico e que cruzava bastante em algumas questões com a física, com a geografia, com a biologia. Então uma prova muito bem elaborada, a gente ficou bastante satisfeito com esse perfil de prova. Não foi uma prova difícil demais no que se refere à ciência química, né, ao conhecimento químico, mas que foi bastante eficiente no sentido de interligar as áreas de conhecimento, as diversas áreas de conhecimento, com especificamente aí a química, tá? Então, algumas questões a química entrou com um item, outras questões foram essencialmente de química propriamente dita, né? Por exemplo, aqui nós temos a questão 3, que no item A tinha química, né? Na discussão a respeito de combustíveis, fontes de energia, na verdade, né? E não só combustíveis, mas fontes de energia, e queria saber qual combustível, fonte de energia, era responsável pela acidificação da água da chuva e pelo agravamento do efeito estufa. Muito bacana essa questão, né, que envolvia aí conhecimento, um conhecimento bastante consistente a respeito de matrizes energéticas. A questão 5, no item A também envolvia a química, trabalhava um pouquinho com conceitos de hidrostática lá da física, mas essencialmente era uma questão que se trabalhava com soluções. Tinha que se conseguir calcular ali a partir de uma concentração em massa, concentração molar, análise dos dados através de um gráfico e a partir dali o cálculo da massa de água que era deslocada, né? Muito bacana essa questão também, muito bem elaborada. A questão 6, essa eu chamo a atenção porque era uma questão de estequiometria, porém envolvia também ali conhecimento de reações orgânicas. A reação que culminava na formação do polietileno verde, ela começava ali na produção de etanol, que é uma fermentação alcoólica, mas quando o etanol se converte em etileno, acontecia ali uma desidratação intramolecular. E, posteriormente, o etileno sofreria polimerização por adição, formando finalmente o polímero. O candidato tinha que ter alguma tranquilidade ali para entender a proporção estequiométrica envolvida em cada uma dessas reações e poder fazer finalmente o cálculo do volume de etanol necessário para calcular lá as 28 mil toneladas, né, de polietileno verde que eram produzidos, o volume de etanol que seria necessário em metros cúbicos. Muito bem feita essa questão, muito bacana. As questões 7 e 16 eram essencialmente de química, elas não tinham somente um item. A questão 7, por exemplo, trabalhava no item A, né? Com cálculo, na verdade a questão em si trabalhava com ajuste de solo, né? Para modular a cor das pétalas de flores, e no item A era necessário fazer um cálculo da distribuição do material, né, do aditivo, numa certa área, e no item B, cálculo de uma porcentagem de determinada espécie química no adubo, no aditivo agrícola, né, na verdade, não era um adubo. A questão 16 era uma questão bastante bacana também, que trabalhava no item A, tema recorrente, tratamento de água e produção de água potável. Só que tinha um dedinho ali de equilíbrio químico, brincando com a questão do deslocamento. Ao alcalinizar o sistema, adicionando óxido ou hidróxido de cálcio nesse caso, você tem um deslocamento e isso acaba promovendo a formação de mais hidróxido de alumínio, favorecendo, nesse caso, a formação do agente floculante. E no item B, típica questão, trabalhando aí com o caráter das membranas celulares. Isso a gente fala com bastante frequência, é interessante conhecer que saber que membranas celulares, apesar de haver domínios nas membranas celulares, são barreiras de caráter essencialmente apolar. E substâncias que também têm um caráter apolar têm normalmente maior facilidade para atravessar essas membranas celulares. Bom, como a gente disse, foi uma prova bastante legal e a gente, como sempre, espera que você tenha ido muito bem. Excelente prova para você amanhã no terceiro dia e a gente se vê. Grande abraço. Tchau!